cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. É de fundamental importância o nosso pensamento. Está demonstrado cientificamente que cada um de nós é o que cultiva na sua área mental. Todo aquele que cultiva pensamentos bons, naturalmente, mantém-se vinculado às regiões felizes da espiritualidade, mesmo que não tenha convicção religiosa. A onda emitida será captada por uma antena correspondente e haverá uma sincronização de acordo
com a qualidade vibratória. Aqueles outros que optam pelo pessimismo, pela reclamação habitual e que se comprazem mesmo na censura, na maledicência, vibram em faixas inferiores do pensamento, sendo acolitados por espíritos inferiores que se comprazem com esse comportamento doentio. Isso vai afetar a nossa existência. E é por essa razão que a doutrina espírita nos informa que nós somos o resultado daquilo que fazemos de nós. Senão na atualidade, nos dias transatos e existências anteriores. Sendo que um grande número ainda na atualidade continua cultivando os pensamentos da vulgaridade, os pensamentos grosseiros, em que ostentam a crueldade e muitas vezes o estágio moral de inferioridade em que se comprazem. Vivemos um momento muito grave. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é pandêmica. E prevê este nobre organismo mundial que no ano 2025 a causa máxima do óbito será pela depressão. E que através da depressão nós teremos o fator que leva à morte, o suicídio. Porque o indivíduo, quando entra no transtorno depressivo e deixa de produzir a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, as substâncias da alegria, do bem-estar, do bom relacionamento, faz o vazio existencial. E nesse abismo, que é um poço profundo, a angústia instala-se. Como diz o Dr. James Hollis, e a angústia é como uma ave negra que nos abraça, que nos esmaga, que nos estreita. Vale a pena, portanto, cultivarmos pensamentos bons. E mesmo quando a tristeza nos invada, que é um fenômeno perfeitamente natural, não é sempre depressivo. A tristeza somente é depressiva quando ela se prolonga por mais de 2 semanas, tornando-se, de certo modo, patológica. Quem é que não fica triste diante de um choque emocional, de uma traição, de um prejuízo, de uma perda da afetividade, de uma perda de um valor, de uma perda de uma viagem, enfim, de algo que não corresponde aos planos que nós estabelecemos? É inevitável. A frustração, o choque, a tristeza e até uma certa melancolia, porém, de breve duração. Porque outros fenômenos ocorrem em nossa vida chamando-nos a atenção. Por que nos determos naqueles que são perniciosos? A problemática da nossa saúde é de relevante importância. De acordo com os pensamentos superiores que cultivarmos, teremos respostas emocionais, orgânicas, como frutos psíquicos do nosso comportamento mental. O notável cancerologista de Yale, essa nobre universidade norte-americana, o Dr. Born Siegel, chegou à conclusão de que muitos processos cancerígenos têm origem nos conflitos emocionais. Ele constatou estatisticamente que nos divórcios litigiosos, uma ou outra das duas partes sempre termina fazendo uma depressão. Especialmente quando os métodos de ataque daquele que se considera superior são perversos, injustos e fundamentados muitas vezes na fraude, na calúnia. E que em determinado período, passado um certo momento, surgem as células cancerígenas e o tumor começa a devorar a vida. Por isso que na sua clínica, ele tem por hábito interrogar o paciente portador de uma neoplasia maligna. Você prefere psicoterapia, radioterapia, quimioterapia, ou prefere uma cirurgia? O paciente é tomado de surpresa, diz, mas doutor, o senhor é que sabe. Muito bem, eu sei o que vou lhe fazer.
Mas o que você prefere? Ah, eu prefiro logo uma cirurgia, eu quero ver-me livre deste monstro devorador da minha vida. E ele vê que a pessoa não tem resistências morais para enfrentar a luta. Dificilmente sairá do câncer. Será por ele sucumbido. Mas se o paciente, por acaso, disse, o senhor pode fazer uma terapia que me vá libertar do câncer, eu opto por ela. É claro que ele fará a recomendação médica mais necessária. Mas ele verá que esse indivíduo tem garra, ele quer lutar. Ele tem valores para sobrepor-se à situação lamentável e dolorosa. E então ele tem constatado, por exemplo, como no caso de uma paciente que veio do meio oeste, ele mora na costa leste americana, no estado de Connecticut, e que era portador de um câncer no estado avançado de metástase. Depois que ele faz a análise de toda a história que ela lhe trouxe e submete a alguns exames complementares, diz: senhora, infelizmente a senhora chegou tarde demais. E ela, agora tomada de espanto, diz: mas doutor, o senhor não me daria uma chance em 100? Ele disse: não, senhora, a senhora não tem uma chance em 100. Mas em 1000 casos eu não seria uma exceção? Não, senhora. Infelizmente, o estado está muito avançado e eu não posso substituir órgãos. Ela parou e voltou à carga. E em 1 milhão de casos, eu teria uma chance. E disse: bom, em 1 milhão de casos, a senhora teria essa chance. Ele pode remir-se, desaparecer. A senhora pode lutar e até vencer, em 1 milhão de casos, sim. Então, o senhor trate de mim, porque eu sou esta vitoriosa em 1 milhão de casos. E ele começou a cuidar. Deu-lhe o melhor atendimento. E depois de 2 anos, ela recebeu alta. Porque ela quis lutar. Ela encaminhou o seu pensamento não para o câncer, mas só para a saúde. Ele recomendou-lhe visualizações terapêuticas para que ela descesse psiquicamente às áreas afetadas pelo câncer. E ao invés de destruir as células cancerosas, que seria uma onda de ódio, de animosidade, que ela diluísse pelo sentimento da ternura, pelo pensamento do amor, que ela as substituísse por células saudáveis. E o resultado foi-lhe surpreendente. Também ele teve a oportunidade de receber um paciente. Era o ítalo-americano, o senhor John Florio. Este homem veio até ele aos 84 anos de idade, acompanhado por uma sobrinha que era enfermeira universitária. E dizia: doutor, eu o trouxe aqui à força, porque ele é portador de um câncer de estômago e eu receio que haja metástase. Vovô tem 84 anos, mas é muito teimoso. Então, quem sabe ele poderia fazer uma cirurgia, retirar parte do estômago e ter pelo menos alguns meses de uma vida relativamente saudável. Ele estudou todo o caso do paciente e disse: é de emergência. Poderemos iniciar amanhã os exames complementares, coagulação de sangue, cardiologia. Ele disse: mas doutor, eu não posso operar-me amanhã, porque uma operação dessa é de largo porte. Eu necessitarei de um período de convalescença. E estamos em primavera em Boston. Eu sou encarregado de embelezar a cidade, eu sou jardineiro. E eu tenho contato com a prefeitura para tornar Boston uma cidade muito bonita. Eu coloco as mudas, faço desenhos, relógios florais. Eu não posso. Eu virei no outono. No outono eu virei, porque eu disporei do outono e do inverno para a convalescença. E o médico disse: no outono e no inverno, o senhor já estará morto faz meses. Não, doutor, eu não vou morrer. Pegou os exames e o médico: não quer deixá-los aqui, já que você vai voltar? Ah, então eu deixo. E partiu com a sobrinha, que meneava a cabeça, sem acreditar que ele pudesse ter 6 vidas, ou melhor, 6 meses de vidas.
Posteriormente, quando o Dr. Siegel chega ao consultório, encontra sobre a mesa o prontuário dele. E diz a enfermeira, mas este homem já morreu. Ela disse, não, doutor, ele está aí. E entra o senhor Johnny Florio, 84 anos e 8 meses. Jovial, corado, queimado do sol. E disse, como lhe falei, eu venho agora para a cirurgia. E ele de imediato tomou as providências. Submeteu o senhor Florio ao ato cirúrgico. Fez catagem de gânglios. Tirou de uma terça parte do estômago. E recomendou-lhe, dentro de uma semana, depois que o senhor tiver alta, volte para nós continuarmos o tratamento. Uma semana depois, quando ele vem à clínica, encontra sobre a mesa todos os documentos do senhor Johnny Florio. Só que se haviam passado 4 anos. E ele, surpreso, diz à secretária, mas este homem já morreu. E ela, sorrindo, se ele morreu, é o espírito dele que sai fora. Mande-o entrar. Ele esperava encontrar um homem cadaverizado, porque 4 anos após o ato cirúrgico, de um câncer de estômago com suspeita de metástase ganglionar, e entra o senhor sorridente. Doutor, mas senhor Florio, eu não lhe recomendei que voltasse dentro de uma semana? É verdade. Mas você sabe como somos nós, as pessoas de idade, teimosos. Esqueci-me, doutor. Mas eu venho aqui porque tenho necessidade de fazer uma pergunta. Pois não, senhor Florio. Eu queria saber do senhor o que é que eu devo comer. Senhor Florio, o que é que o senhor tem comido nesses 4 anos? Isto não é estômago. É uma fornalha que derrete o aço. Continue a sua vida assim. Agora me conte como é que o senhor conseguiu sobreviver. Ah, doutor, eu era de um temperamento rebelde insuportável. Na idade adulta, eu tive problemas digestivos. E continuei com o meu temperamento feroz. Então eu fiz uma úlcera. Mas eu continuei com o meu temperamento cada vez mais revoltado. E fiz o câncer. E o médico me disse, agora você vai morrer. Ou muda de temperamento, ou o câncer lhe devora. Eu, então, optei por viver. E procurei mudar de temperamento. Fui dedicar-me a cuidar de flores, a conversar com as flores, a cuidar dos meus jardins, a embelezar a cidade de Boston. E aqui estou, porque o meu organismo correspondeu. Teve um dia que eu disse ao estômago, mas o que é isso? Eu estou tratando você muito bem, está na hora de você corresponder-me. E diz o Dr. Bernie Siegel, este comportamento mental fez que os neurônios protegessem-no, a alegria de ele viver, os seus sorrisos ante o espocar das primaveras. Contribuiu para que ele produzisse na saliva da língua imunoglobulina, substância saudável que imuniza o indivíduo. Então, recomenda ao admirável médico cancerologista a mudança do humor, a mudança do comportamento, a mudança mental. E ele era, nesse tempo, agnóstico. Na atualidade, ele aceita a realidade transcendente de Deus. Depois de um longo diálogo que tivemos, narrou uma experiência fascinante que o levou, essa experiência, a reflexionar em torno da máquina orgânica da sua perfeição, da sincronia de todas as células, da memória de cada uma célula, que deve dividir-se cada 28 ou 32 dias, deste fenômeno da mitose, da harmonia. E então, ele me disse, a terapêutica do câncer, pelos processos mais avançados da tecnologia médica, terá que ser acompanhada pela mudança de comportamento da criatura humana para melhor. Porque através dessa mudança há uma interação que é mente e corpo,
em que a mente ajuda o corpo e o corpo corresponde de maneira saudável à mente. Então nós somos responsáveis pelo nosso estado de bem e de mal-estar. É provável que fatores externos, situações inesperadas, criem-nos embaraços. Isto é inevitável. Mas nós podemos mudar a estrutura e administrar os problemas quando eles nos chegam, não permitindo que eles devastem a nossa existência. Eis a razão por que Jesus disse: pensai nas coisas do alto e tende em mente as coisas do reino dos céus. Não é necessário uma atitude mística, fugir do mundo para a meditação nos novos montes Subhasas ou Alverdes, como nos dias de São Francisco. Hoje a sociedade é a nossa montanha, é a nossa cova, onde nós podemos refugiar-nos para meditar. Somos animais sociais. O instinto gregário propele-nos, impele-nos a estarmos com o outro. É, portanto, indispensável que encontremos nesse intercâmbio razões, motivos para termos uma existência ditosa, mesmo que assinalada muitas vezes por desafios orgânicos, por problemas de comportamento. Winston Churchill, o grande herói da Segunda Guerra Mundial, o homem extraordinário que teve esta frase: nunca tantos devera tão poucos. Era um depressivo crônico. Sócrates padecia de depressão. E dizia Aristóteles, ele, como Platão, sofre de melancolia, que era o nome da depressão. E essa melancolia inspira-os, porque os gregos acreditavam que a melancolia era uma punição divina. Mas no caso de Sócrates e Platão, não era uma melancolia depressiva, era um mergulho no inconsciente profundo para encontrar o Deus interno. Era a viagem interior do autodescobrimento, do autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo. Então nós podemos administrar perfeitamente as ocorrências que nos sucedem, tanto aquelas que nos exaltam e nos podem levar ao desbordar da alegria, em atitudes muitas vezes desequilibrantes, como também aquelas que nos perturbam, que nos levam às situações lamentáveis e deploráveis, administrando-as com os vários recursos do pensamento otimista. Amanhã será melhor do que hoje, porque a noite tempestuosa que vergasta a floresta é também a benfeitora que produz a renovação. Os galhos despedaçados, aqueles não mais resistentes que foram destruídos, dão lugar a vergônteas novas, a novas expressões da árvore que se enriquece de beleza e naturalmente da vida nova ao lugar por onde passou a devastação. Nunca esquecermos que à meia-noite e 1 segundo já é alvorada. Embora ainda esteja a noite em predomínio, mas já começa o amanhecer, que logo mais será dia pleno e exuberante de luz. Assim também em nosso mundo íntimo, cultivarmos a alegria, proporcionarmos a saúde do comportamento. Um outro extraordinário cientista americano teve a oportunidade, na sua condição de cardiologista, de receber um amigo que ele veio pedir para fazer o exame porque ele pensava ter tido um infarto. E depois de submetido a vários exames, foi constatado sim que ele houvera infartado. Necessitava agora de fazer pontes, era no tempo da cirurgia de campo aberto. E essa cirurgia era muito delicada para fazer pontes safenas e mamárias. Então o Dr. Dean Ordix, o grande cardiologista, seu amigo judeu, também ele judeu, manteve um diálogo demorado com ele e perguntou: você teve alguma contrariedade? Ele disse: ó, sim. Na sinagoga, você imagine que o nosso rabino foi substituído por um imbecil
E esse rabino novo criou nos maiores embaraços, não tem cultura, é jovem, inexperiente. O outro era um sábio, um verdadeiro profeta de Israel. E numa das nossas últimas reuniões, no sábado, eu levantei-me e profliguei contra ele. Então humilhei-o publicamente. Descarreguei a minha bilis. Passei mal, é claro, porque foi uma grande contrariedade. E detesto esse sujeito. Então o doutor Ordix lhe disse, não poderei operá-lo. Porque se eu o operar, você vai morrer na mesa cirúrgica. Eu disse, mas como? Por causa do ódio. O ressentimento que está dentro de você vai matá-lo. Poderei operá-lo sim, se você for pedir perdão à sua vítima. Ele não tem culpa de ter sido transferido, não foi ele quem pediu. Foi a congregação dos rabinos. Você humilhou de público, você não tem esse direito. A esposa do paciente que estava ao lado disse, doutor, o senhor não imagina o temperamento irascível dele. O senhor é amigo, mas não o conhece. Depois que ele passar da cirurgia e tudo ficar bem, vou pedir o divórcio, porque não suporto mais. O paciente teve um choque. Ele não esperava estar nesse grau de agressividade, de mau humor. E perguntando, mas é este ponto? Sim. A este ponto eu cheguei por sua causa, disse ela. Você é muito grosseiro e agressivo. Estabeleceu-se um momento de mal-estar. E ele disse ao doutor Ornish, eu não lhe pedirei desculpas. Então, na condição de seu amigo, eu lhe recomendo, não se opere. Ou então procure outro, porque eu não o operarei. Ele ficou desesperado. Procurou outros médicos, mas a sua confiança era no velho amigo. E daí a 2 meses ele voltou e disse, bom, eu estou disposto a pedir desculpas. Vou chamá-lo em particular e pedirei desculpas. Não basta. Você humilhou publicamente. E publicamente você terá que se reabilitar. Uma semana depois, aturdido, ele veio e falou ao médico. No último sabá, eu me levantei e pedi-lhe desculpas. Falei-lhe do meu temperamento agressivo. Não tinha intenção de magoá-lo e sei que o magoei. Ele então me respondeu. Eu agradeço muito o seu gesto. Eu fiquei também muito triste, porque eu não tenho culpa, não sou responsável por ter sido transferido. Até pensei em dirigir-me à congregação e pedir remoção, porque eu não era um pastor digno das ovelhas que estavam comigo. Mas já que o senhor me pede desculpas, creia, sinceramente, eu não estou magoado com o senhor. Não guardei nenhum ressentimento. Lamentei somente não estar em condições de ser o rabino ideal para a nossa sinagoga em Nova York. Então ele se emocionou, o agressor. E disse, notei que ele era simpático. O seu gesto de humildade me cativou. Depois eu fui lá dentro, na intimidade, abracei-o, roguei-lhe perdão. Então, eu aqui estou para você fazer o que quiser. Uma semana depois, ele foi operado. Foi-lhe feita a colocação de 2 pontes safenas e 3 mamárias. E ele ficou radicalmente curado do coração e do caráter. Tornou-se um grande amigo do rabino, que era um jovem culto, falava vários idiomas, mas ele não lhe havia dado chance de desvelar o seu mundo íntimo de dedicação rabínica e de amor a Israel e à tradição mosaica. Então, nesse livro em que o Dr. Jim Ornish narra isso com outras palavras, evidentemente, chama-se Amor e Sobrevivência. Ele procura demonstrar quanto o amor é importante em nossa vida. O que é que vale dizer? Quantos pensamentos bons
são salutares em nossa existência. Por esta razão, Jesus nos veio trazer a extraordinária mensagem do amor, para vivermos estes dias de cólera, de agressividade, de violência, de perversão, em um estado íntimo de harmonia, não permitindo que o mal dos maus nos faça mal, não nos deixando infectar pela virose terrível do mau humor que toma conta de todos os arraiais da terra. É nesse sentido que a doutrina espírita, falando-nos a respeito da imortalidade da alma, do ser que somos, propõe-nos uma vida dedicada à fraternidade, à solidariedade e ao trabalho, que edificam, que modificam as anfractuosidades do nosso coração, do nosso sentimento, e nos levam a esse nível de humanidade. Falamos sobre humanidade e temos atitudes asselvajadas. Aplaudimos a ética, a cultura, a civilização, a tecnologia, a ciência. Mas não podemos ainda aplaudir os sentimentos nobres que devem viger em todos os seres humanos. Neste momento da grande transição planetária, em que a Terra se encontra dominada por forças antagônicas, algumas delas paradoxais, o crime vicejando onde não deveria estar. No mundo inteiro, nas casas de justiça, a hediondez, assumindo o papel de naturalidade, o crime sob todas as faces apresentadas, tornando-nos já praticamente acostumados com ele, quase indiferentes às cenas de hediondez, a ponto de passarmos, vemos uma pessoa caída ou sendo agredida e passarmos ao largo, como o doutor da lei e o outro, que na parábola do bom samaritano ficaram indiferentes à dor do seu próximo ali deixado na estrada. Temos recomendações para que quando formos agredidos entreguemos tudo ao bandido e não olhemos para ele, batendo palmas para o império do mal, que parece irá governar a terra. Mas a terra é semelhante a uma grande nau, atirada no cosmo, mas tem como nauta divino Jesus que a comanda. E ele não irá permitir que o caos se estabeleça por definitivo nas paisagens do nosso planeta mãe, do nosso planeta rico de beleza. E é por isso que veio o Consolador convidar-nos a uma mudança interior, cada um de nós, para que haja mudança coletiva da sociedade e o mundo torne-se melhor. Quase todos nos perguntamos: o que é que eu posso fazer? Eu sou tão insignificante. A devastação toma conta de imensas províncias. Mas se cada um de per si fizer a sua parte, contribuir da melhor maneira, o mundo todo se modificará. Gandhi costumava dizer: sendo uma residência uma pessoa é pacífica, a residência termina pacificada. Se numa rua tem uma residência de paz, a rua terminará também pacificada. Se num bairro há uma rua de paz, o bairro adquirirá a paz. E sucessivamente, até a humanidade. Ele começou a sós. Disse-á que ele era muito importante. Não. Ele tornou-se importante, porque era também violento. Um dia, na África do Sul, onde morava, expulsou a esposa Casturbai de casa, porque ela estava reclamando muito. Ela lhe pediu perdão e tudo voltou à paz. Mas quando ele foi jogado de um trem em alta velocidade entre Durban e a cidade do Cabo, porque a epiderme era negra, embora o sangue ariano, ele resolveu voltar à sua pátria esmagada pelos ingleses e começar a grande obra da não-violência. Ahimsa, em sânscrito. A não-violência. O que é a não-violência? É um amor.
E então ele escreveu esta frase portentosa: se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele conseguiu o amor nesta excelente qualidade e libertou na época 800 milhões de indianos e paquistaneses do jugo do Império Inglês. E, paradoxalmente, foi assassinado por um paquistanês. Porque ele dizia que os violentos não suportariam a não violência. E que na sua condição de não violento, ele não tinha o direito de morrer tranquilamente como qualquer pessoa. Assassinado na praça pública, ele ainda pôde erguer a voz e dizer: ó Rama, ó Deus. E olhou com perdão para o jovem algoz, que foi preso e libertado ano passado, talvez, amadurecido do crime hediondo que ele perpetrou contra a humanidade. Então, cara amiga, caro amigo telespectador, paremos um pouco. Façamos agora a cultura da paz, lembrando que no dicionário Aurélio, a paz já não é mais a velha significação que tinha, é verbo. Verbo pasear. Vamos pasear, vamos fazer a paz. Lembrando-nos que para podermos fazer a paz, é necessário viver em paz. E entronizar a paz através dos pensamentos bons, não dos delírios otimistas, mas dos pensamentos positivos, idealistas e enobrecedores, porque o nosso próximo necessita de nós. Na razão direta que nós necessitamos do nosso próximo. Iniciemos a nossa operação de pensamentos edificantes dentro do lar. Um pouco mais de paciência com o nosso parceiro, masculino ou feminino. Esse parceiro deve estar sob estresse. Um pouco mais de ternura com o nosso filhinho. Um pouco mais de tolerância com os nossos pais. Com os nossos amigos no escritório. Não conivência. Porque o que está errado não merece aplauso. Tolerância. Compaixão. Porque a vida se encarrega de corrigir todos os erros e todos os delitos. E avançando na direção da vida, que se interromperá no corpo, mas não desaparecerá no existir, nós poderemos entoar o hino da solidariedade humana e, mediante os nossos pensamentos saudáveis, instaurar o reino de justiça, os pródromos da nova era, do mundo de regeneração, quando, de retorno ao corpo, vivenciaremos as alegrias cujas sementes estamos atirando no solo do porvir desde hoje. Cultive o bem e o bem cuidará de você. Você está ouvindo programa Visão Espírita. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada, mas para isso seria necessário que ele vos esforçasse no sentido de livrar o coração dessa coraça que o envolve, a fim de torná-lo muito mais sensível ao sofrimento do vosso próximo.
O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, tomareis como modelo de todas vossas ações, de todos vossos atos, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentia deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar aos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de todas a justiça, pois cada dia é no seu reino que ele separa o joio do trigo. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável aos mais espertos, uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas a seus pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Certa vez, uma criança de 7 anos perguntou à sua mãe, que era famosa apresentadora de programa de TV: "Mãe, por que na tela da televisão você sempre aparece sorrindo e feliz, e em casa está sempre séria e nervosa?" A mãe, pega de surpresa, respondeu: "É porque na televisão eu sou paga para sorrir." E a filha, mais que depressa, tornou a perguntar: "Mãe, quanto você quer ganhar para sorrir também em nossa casa?" A pergunta da garotinha nos oferece motivos de reflexão. Por que não sorrir no melhor lugar do mundo, que é o nosso lar? Por que não dar para os nossos tesouros mais preciosos o melhor?
Você já parou para observar um irrigador de grama em funcionamento? Girando, ele irriga toda a grama à sua volta. Mas quando chegamos mais perto, observamos que a grama que está próxima do irrigador está seca. O irrigador molha a grama que está distante de si, mas não consegue molhar a grama que está mais próxima. Será que em nossa família estamos agindo à semelhança do irrigador de grama? Se estamos, é hora de mudar com urgência. Verifiquemos que quando um amigo vem à nossa casa, colocamos um sorriso no rosto. Procuramos ser prestativos, companheiros, perguntamos como ele está, o que tem feito. Somos extremamente simpáticos. Nosso rosto é a própria expressão da alegria e da camaradagem. Batemos carinhosamente em suas costas. Olhamos com respeito e amizade nos seus olhos. Sorrimos e sorrimos muito. Toda a nossa atenção durante o tempo em que ele está conosco é para ele. Deixamos as nossas atividades habituais, largamos o jornal, deixamos de assistir o programa de TV que tanto gostamos. Termina a conversa, o amigo precisa ir embora e despedimos-nos. Acompanhamo-lo até a porta, ficamos acenando até que ele desapareça na rua. Agora, voltamos para o interior da nossa casa e para a nossa família. Como que num passe de mágica, nosso rosto se fecha, ficamos carrancudos. Vamos ler nosso jornal em silêncio e que ninguém nos perturbe. Passamos a ser outra pessoa. Junto ao amigo, somos pessoas simpáticas e sorridentes. Junto à nossa família, somos antipáticos e exigentes. Por quê? Será que os nossos amores não merecem a nossa atenção e o nosso carinho? Se você se deu conta que está agindo mais ou menos como um irrigador de grama, reverta logo a situação, ainda hoje, enquanto você está com seus filhos, sua esposa, seus pais. Seja alegre. Converse. Interesse-se pela vida deles. O que eles fazem enquanto você está na escola, no trabalho, na rua. Eles estão com algum problema? Gostariam de contar? Sorria. Conte histórias de bom conteúdo. Relate fatos de sua experiência e sorria. Sobretudo, abrace com carinho, beije com amor. Agindo assim, nossa casa se transformará em um lar. E ainda hoje, seremos mais felizes. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa. Na
Evangelizar é se ter a esperança de um porvir. Sete Minutos com Emmanuel. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38, intitulado Pregações. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1, versículo 38. Comenta o benfeitor. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. O versículo comentado pelo benfeitor Emmanuel está inserido na passagem do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, intitulada Oração e Peregrinação na Galileia, e vale a pena ser lida. Levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo. Ali orava. Perseguiu Simão e os que estavam com ele. O encontraram e lhe dizem: Todos te procuram. Diz-lhes: Vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isto. Veio para as sinagogas deles, pela Galiléia inteira, proclamando e expulsando os daimons. Bonita passagem que revela Jesus acordando de madrugada e iniciando o trabalho de divulgação do Evangelho. Mas aqui sutilmente nos adverte Emmanuel: a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, tal como a entendia Jesus,
é uma proclamação, uma pregação integral, porque envolve os elementos sublimes da fala, o dom sublime da palavra, todavia conjuga a exemplificação, o testemunho e o sacrifício pessoal. É que o exemplo da vida, a vivência do ensino pregado, confere força às palavras. Faz com que aquele que proclama seja envolvido numa luz de amor, de exemplo, capaz de arrastar todos os ouvintes, dando a ideia de que o proclamador veste uma túnica sem costura. Aquilo que ele fala é o que ele vive. Naturalmente, esse é o ideal que todos perseguimos. Ideal ainda nem sempre alcançado por todos nós que temos a tarefa da divulgação. Mas, mesmo com as limitações, é preciso seguir o modelo e o exemplo de Jesus e incorporar a cada dia na nossa fala, na nossa divulgação, a exemplificação e a nossa própria vida, com suas dores, seus sacrifícios e os seus testemunhos, para que a nossa fala reflita com segurança o ensino glorioso de Jesus. Dia virá em que a roupa do nosso caráter será semelhante à túnica envergada por Jesus no Calvário, uma túnica alva, brilhante e sem costura, revelando a coerência, a exemplificação, a vivência sublime do amor. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Eurípides Barçanufo. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.